Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Dr. Vinícius Valença falando. Eu vou te passar hoje 3 grandes insights que eu peguei de um curso que eu fiz recentemente em Harvard. Foram 2 dias imersivos focados 100% em terapia hormonal em homens e mulheres. Eu vou te passar os 3 insights para você sair na frente de toda a concorrência. Porque se tem uma coisa que eu fiz certo na minha carreira, foi me atualizar fora do país, porque lá fora as coisas andam muito mais rápido. E quando chega aqui, muitas vezes, eu já sabia muito antes dos outros médicos. Então você vai se aproveitar disso e começar a aplicar esses conceitos dentro da sua prática. E foi um curso que eu aprendi muita coisa e que eu separei de fato os 3 principais ouros para te passar, para você aplicar no seu consultório. E o primeiro grande insight é sobre implantes hormonais. Pois é, né? Grande polêmica. Muitas vezes as pessoas chamam de chip hormonal, falam que não funciona, falam que é chip da beleza, falam que faz mal e não sei o que não é estudado. E a realidade é que lá fora existe um implante hormonal, que é o chip, que, para você que não sabe o que é, por exemplo, é um pequeno tubinho que você coloca dentro aqui do espaço subcutâneo, por um procedimento bem simples, de 5 a 10 minutos, que vai liberar todos os dias uma quantidade de hormônio, se for um hormonal, ou se for outra substância também, pode ser uma substância não hormonal. Só que especificamente dos implantes hormonais, lá nos Estados Unidos, tem um órgão chamado FDA, que seria o equivalente, por exemplo, à Anvisa daqui, e lá fora já é realmente 100% aprovado o uso do implante de testosterona em homens. Então você tem lá a aprovação da FDA. Então, por que aqui no Brasil se tem esse grande escrúpulo, esse grande preconceito, se lá fora já é algo amplamente utilizado e aceito? Isso é muito estranho, até porque aqui no Brasil já teve uma época que tinha um implante hormonal que era validado pela Anvisa, que era comercializado, chamado Rizelli, que era de estradiol. E é muito estranho porque parece que não é algo baseado em ciência se tirar isso do mercado, ou se condenar isso. Parece que é algo baseado em outros vieses. E lá fora se fala com muita naturalidade do implante hormonal. Se fala como se fosse algo que de fato é uma opção terapêutica para uma pessoa que não quer ficar fazendo, por exemplo, um homem que não quer ficar fazendo terapia de reposição hormonal com testosterona aplicando, ele vai lá, faz o procedimento em 10, 15 minutos, 2 vezes no ano, que o implante hormonal geralmente dura aí 5 a 6 meses, e tem a sua vida resolvida aí se for um caso de terapia de reposição. Então, lá fora se fala com naturalidade como uma opção terapêutica, e não como um escrúpulo, algo que, meu Deus, vai colocar um chip, como se fala aqui no Brasil. Então, nesse ponto, eu acho que a gente está um pouco ultrapassado e que vale você pegar esse insight, porque você consegue, né? Teve até recentemente uma época que foi proibido aqui no Brasil os implantes hormonais, mas a própria ciência fala que realmente tem estudos, tem embasamento. Por exemplo, tem um estudo com mais de 1 milhão de procedimentos de implante hormonal. Então, se você tem uma casuística tão grande, é claro que você tem um grau de segurança. Claro que não é para todo mundo, mas é um grande grau de evidência que você pode utilizar na sua clínica com segurança. E é claro que você vai fazer tudo isso com indicação clínica. Eu não tô falando aqui de fazer dose suprafisiológica para o cara virar um Arnold Schwarzenegger. Tô falando para o cara que tá com baixa testosterona fazer o tratamento utilizando uma via que o paciente mesmo pode escolher, que é a via subcutânea. E lá fora já se tem isso muito claro, e esse foi o grande insight que eu tive nesse curso. O segundo grande insight é que durante todo o curso não se falou sobre o uso suprafisiológico. E algo que eu também falo muito nas minhas redes sociais é que, não que eu condene o uso suprafisiológico, mas eu não vejo muito sentido em atrair e tratar pacientes que querem ficar utilizando, por exemplo, hormônios para fins estéticos em níveis altíssimos. Por quê? Primeiro lugar, não é um paciente interessante para você ter no seu consultório. Por quê? Esse é um paciente que ele vai ficar querendo cada vez mais dose, vai ficar querendo cada vez evitar mais colaterais e multidrogas e polifarmácia, e vai terminar sendo um paciente que ele não vai te dar um retorno tão grande pro seu consultório, sinceramente, e também só vai te dar trabalho, porque os pacientes que eu tive, que antigamente tiveram essa demanda, muitos deles começaram a ficar me pedindo coisas que eu não podia fazer, prescrições que eu não podia fazer, até por questão ética médica mesmo, né? Tem pacientes que usam hormônios que tem estudos veterinários, né? Como a trembolona, por exemplo. Então não faz sentido você, como médico, na minha visão, atuar com esse perfil de paciente. E por isso que eu foco muito mais no paciente que está doente, no paciente que é um homem que está com a testosterona baixa, por algum motivo que ele precisa fazer reposição. Esse é o perfil do paciente que eu gosto de trabalhar, e é o perfil do paciente que você, na minha visão, deve atrair para o seu consultório. Porque, por exemplo, se esse paciente ele precisa fazer TRT para o resto da vida, ele vai fazer por via hormonal, então ele vai ficar com você pro resto da vida. Então é um paciente muito legal em questão de retorno para você e também em questão de satisfação e de indicar outras pessoas. Porque tem até uns estudos que mostram que a taxa de renovação do implante hormonal quando o paciente coloca o primeiro é muito alta, a satisfação é muito alta, tanto em homens quanto em mulheres. Então faz total sentido trabalhar com esse perfil do paciente, mas não é muito minha linha de trabalho trabalhar com pacientes que querem utilizar doses suprafisiológicas. E o terceiro grande insight, que também é um grande tabu, mas que eu quero como objetivo agora quebrar aqui com você, que é o uso de testosterona em mulheres. Lá no exterior se fala com naturalidade do uso de testosterona em mulheres. Claro que não é a mesma dose que você vai fazer no homem, é uma dose fisiológica também para os níveis femininos. E não é em toda mulher, não é numa mulher de 15 anos, de 20 anos, que você vai fazer a reposição de testosterona. Mas já é muito claro
lá fora, e aqui no Brasil muitas pessoas esquecem o fato de que na mulher os níveis de testosterona são até mais altos do que os níveis de estrogênio. E é claro que se os níveis são tão altos assim, em relação a estrogênio, né, não em relação ao homem, você deve ter uma importância para esse hormônio. E já se sabe que mulheres com baixos níveis de testosterona, como esse estudo aqui que eu vou colocar, têm maiores riscos muitas vezes de doenças cardiovasculares. Mulheres com baixos níveis de testosterona têm pior libido, pior vida sexual, tem menos massa muscular, pode desenvolver osteopenia, começa a ter esquecimento e várias queixas clínicas que a testosterona consegue ajudar muito. Então, lá fora, já se fala com naturalidade. Mulheres que estão com baixa libido, com sintomas de insuficiência androgênica, que é uma das condições que se indica o uso da testosterona, a outra seria o transtorno do desejo sexual hipoativo, você tem um benefício de utilizar nessas pacientes. Qual a via que você vai utilizar? Lá fora se fala sobre a via transdérmica e sobre a via implante hormonal também. A via oral para testosterona não é tão interessante por conta da meia-vida e por conta da toxicidade hepática. Então, não é legal você ficar fazendo 3, 4 comprimidos por dia, porque as pessoas vão esquecer e também tem um maior grau de toxicidade hepática a depender do tipo de medicação. Então, seria a via transdérmica ou a via implante hormonal, que seria a via subcutânea. E, resumindo esses aprendizados, você pode, dentro da sua clínica, dentro das suas redes sociais, não tenha medo de defender a ciência, porque isso que eu tô falando aqui é ciência, não é achismo, são as maiores referências do mundo que estão falando isso aqui que eu tô falando para você. Então, você pode ter segurança de que é algo que você pode aplicar na sua prática clínica, você deve se aprofundar e, quem sabe, até trabalhar de forma mais conjunta com esse paciente no longo prazo. Esses foram os 3 principais insights do curso que eu fiz recentemente em Harvard, que você pode utilizar na sua prática clínica. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, envia para algum amigo seu que também quer se atualizar nessa parte de hormônios para homens e mulheres, que quer também ser um médico que está na vanguarda dos médicos que têm mais atualizações focadas em terapia hormonal.